Estamos aqui com o professor Wagner Iglesias, docente do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. Seu doutorado foi intitulado Liberalização Econômica na América Latina, uma análise comparativa das relações entre Estado e empresariado no Brasil e no México. Então, a gente pode imaginar que o professor tem um entendimento de comparação de realidades latino-americanas. E obrigado pelo seu tempo, professor. Como que foi a viagem? Você pode se introduzir também? Olá, Gabriel, muito obrigado, Roberta, pela oportunidade. Um abraço também para a professora Fabiana Dessotti, né, que é a professora de vocês. Tem também um outro colega que estava aqui, a gente mudou de plataforma, ele deve estar para entrar, né? Agradeço a todo mundo. Eu sou Wagner Iglesias. Eu fiz duas graduações, Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado em Sociologia também na USP. E desde 2006 eu sou professor no curso, como disse o Gabriel, curso de Gestão de Políticas Públicas na USP Leste. E desde 2011 sou professor e orientador no curso de pós-graduação, no programa de pós-graduação em Integração da América Latina, o PROLAN, que fica sediado na cidade universitária, na ECA, Escola de Comunicação e Artes. Eu já conhecia há muito tempo de ouvir falar o projeto Realidades Latino-Americanas, né, que é capitaneado pela Fabiana, pelo professor Fábio Barbosa, que é uma iniciativa extremamente importante da Unifesp, já há muitos anos. Em algumas oportunidades eu cogitei a possibilidade de ir, mas por questões diversas, que iam de calendário a recursos financeiros naquele momento, a compromissos profissionais, eu não pude ir, né? Mas esse ano eu consegui finalmente realizar esse projeto de me integrar ao grupo, e aí fizemos Panamá e Guatemala durante 15 dias, mais ou menos, 16 dias, não me lembro exatamente agora quantos dias, mas eu queria dizer para todo mundo, né, que é uma experiência absolutamente diferente de tudo que eu já havia feito em termos de viagens, né? Eu já viajei bastante para o exterior, viajei razoavelmente bem para o Brasil, tem regiões do interior do Brasil que eu não conheço, mas já fui a muitos lugares, e nada é parecido, né? Porque não é uma viagem de turismo que você vai para relaxar, vai para pegar sol, vai para pegar praia, ou para ir para uma cachoeira, ou para subir uma montanha. Não é isso. Não é uma viagem acadêmica. Você não está indo lá para ir para um congresso, para apresentar um paper e tal. Não é uma viagem para visitar familiares. Não, não é nada do que a gente possa imaginar como viagem. É um mergulho, ainda que rápido, mas é um mergulho na realidade social dos países visitados. E é uma realidade social que privilegia, esse mergulho privilegia não exatamente ir ao parlamento, à Suprema Corte, aos ministérios, né? Não privilegia tanto esse poder instituído, mas privilegia muito mais uma visão dos de baixo, né? Como diz o próprio Fábio, desde abaixo e por lá esquerda, né? Dos movimentos sociais, dos povos indígenas ou povos originários, né? Dos sindicatos, dos trabalhadores do campo, da agricultura familiar, enfim, né? Daqueles que, em geral, sofrem aí as mazelas, né? Do nosso, como que eu posso dizer, dos problemas políticos, econômicos que a América Latina sofre historicamente. Então, o interesse do Realidades Latino-Americanas é esse olhar, é olhar pelos olhares diversos daqueles que estão na base da sociedade. Eu gostei muito do ponto que você tocou de não ser uma viagem convencional, né? Uhum. Você não visitou os órgãos políticos tradicionais, e sim as coisas um pouco mais marginalizadas que estavam naquela sociedade. Alguma outra vez o senhor já tinha ido, já tinha visitado esses países e chegou a ter contato com as coisas mais institucionais e pode explicar um pouco da diferença que você conseguiu ver da organização das instituições, como são tradicionais e como são o pessoal da resistência que está lá atuando? Olha, duas coisas, Gabriel. Embora eu seja um estudioso de América Latina, eu nunca tinha ido à América Central, o que era quase que uma vergonha no meu caso, porque é uma região importante, muito desconhecida de nós brasileiros, mas uma região importante da América Latina, a América Central, né? Que compreende o Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Honduras e Belize, né? E aí tem uma controvérsia, tem uma discussão, o que que é Caribe, o que que é América Central. Esses países são centro-americanos e, em alguma medida, são caribenhos também, e são latino-americanos, obviamente. Eu fui ao Panamá e a Costa Rica com o grupo. Depois a gente pode falar um pouco do grupo e da experiência que é ir em grupo com uma série de pessoas com formações diferentes,
com trajetórias distintas, com momentos da carreira diferentes, com idades diferentes, né? Com graus de maturidade diferentes, e foi uma interação muito harmônica, muito interessante. Eu fui ao Panamá e à Costa Rica e depois aproveitei, porque os voos internos na América Central são baratos, e aí quando terminou a viagem do Realidades Latino-Americanas, eu aproveitei para ir aí sozinho, eu fui a El Salvador e Guatemala, que é onde o pessoal esteve ano passado e que eu não pude acompanhar. Com relação a isso de fazer visitas a outros países e visitar, né, e conhecer as instituições, em 2015, eu, junto com dois outros colegas, professores da USP Leste, do curso de Gestão de Políticas Públicas, nós lideramos um grupo de 42 estudantes de graduação e fomos ao Uruguai, passamos lá uns 8, 9 dias, não me lembro exatamente. E aí sim, nós visitamos a Prefeitura de Montevidéu, visitamos o Ministério da Economia, visitamos a Câmara de Deputados, visitamos a Suprema Corte, visitamos o Senado da República Uruguaia, onde fomos recebidos pelo então senador Pepe Mujica, né? Ele nos recebeu exclusivamente, né, numa sala e tal, para falar conosco, né, para falar para os nossos estudantes, sobretudo. Foi uma atividade de umas 2 horas, mais ou menos. E fomos também à Universidade da República, né, onde tivemos vários debates e várias mesas e assim por diante. Nessa viagem do Realidades Latino-Americanas, é importante ressaltar, esse aspecto institucional aconteceu também em relação às universidades. Então, o apoio da Universidade do Panamá e da Universidade da Costa Rica foi fundamental, né, para a realização dessa viagem. Primeiro, fundamental no sentido que nós participamos de várias mesas, lá ouvimos muitos intelectuais, tanto do Panamá quanto da Costa Rica, sobre assuntos diversos do país, né? Meio ambiente, direitos civis, das chamadas aspas, muitas aspas, minorias, né? Os movimentos sociais, os movimentos feministas, os movimentos LGBTQIA+, enfim, nós ouvimos um pouco isso, nós ouvimos também e debatemos, além disso, questões da economia, questões da integração desses países à economia mundial, à economia latino-americana, que mais? Questões sobre povos originários, questões sobre racismo, vários temas foram debatidos nas duas universidades. Mas, à exceção das universidades, a nossa inserção lá foi, sobretudo, com o movimento social. A gente continua, agora a gente está organizando um livro, vários colegas escreveram capítulos para esse livro, e na hora de redigir o capítulo, eu estou redigindo com mais dois colegas que estiveram conosco nessa viagem. Nas reuniões que nós fizemos, novas ideias surgiram a partir de coisas que foram faladas lá, né? E que a gente na hora às vezes não elaborou, mas agora a coisa vai decantando, é um processo muito interessante. Por isso essa viagem é muito diferente de qualquer outro. Toda viagem, né? Todo deslocamento pelo território, toda vez que você sai da sua casa, da sua rotina, dos seus caminhos, vai para um outro lugar, você recebe o choque, né? Daquelas outras realidades. Mas essa especificamente é muito interessante, muito rica, muito Você diversa. tinha até falado, né, dessa experiência em específica que você tinha ficado marcado, mas tem alguma outra, né, que tenha impactado? Porque apesar de você ser um estudioso mesmo, né, das áreas da América Latina, e como não tinha visitado ainda, tem alguma outra experiência específica que você tinha um pré-conceito mesmo que você achava que seria dessa forma e acabou não sendo? Isso aconteceu em algum momento? Eu achava que o Panamá, por exemplo, era como que a gente pode dizer? Era quase que uma província dos Estados Unidos. Eu achava um pouco isso, por conta da presença do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, embora tenha sido devolvido para o Panamá já há 20 e poucos anos, eu achava assim, continua sendo quase que um posto avançado da economia dos Estados Unidos. Durante muito tempo lá houve tropas militares dos Estados Unidos, eu achava um pouco isso. O canal foi muito impactante para nós, nós fomos recebidos também na própria administração do Canal do Panamá, conhecemos muita coisa sobre a história de resistência do povo panamenho, porque aquilo era um enclave dos Estados Unidos ali. E depois nós saímos pelo interior do Panamá para outras paisagens, outros territórios, onde a gente viu situações, estruturas econômicas, formas de vida que não tem nada a ver com o Canal do Panamá, que não são americanizadas, né? Que não tem muito a ver com a cultura dos Estados Unidos, que não é aquele Panamá super globalizado de prédios que são aqueles prédios espelhados enormes, que tem elites do mundo todo trabalhando ali, não tem nada a ver, é um outro país com agricultura, com disputa pela terra, com disputa pelos recursos hídricos, né? Então, isso foi muito importante. Isso desmanchou um pouco
uma visão um pouco estereotipada que eu confesso que tinha sobre o Panamá. E na Costa Rica, eu já fui com uma outra visão, que não era uma visão exatamente negativa, era uma visão positiva. Costa Rica, um país com um índice de desenvolvimento humano muito alto em relação aos outros países da América Latina. Um país comparável, por exemplo, ao Uruguai, à Argentina, ao Chile, né? O IDH da Costa Rica. A Costa Rica é um país que não tem forças armadas há muitos anos. A Costa Rica é um país, isso é o que eu pensava, é um país verde, né? Um país que investe na sustentabilidade, um país amigo da natureza, da flora, da fauna, dos recursos hídricos. E quando nós chegamos lá, nós vimos que, de fato, essas coisas existem, mas existem outras coisas também. É um país que também sofre o avanço do capital, e o capital quer ocupar o território, dar uma outra destinação a ele, se transformar em lucro, né, em atividade econômica. Então, a Costa Rica, eu tinha uma visão extremamente positiva, e passando nessa viagem, eu relativizei um pouquinho, porque ela tem problemas ambientais, sim, tem uma legislação que está sendo encaminhada pelo atual governo, que vai flexibilizar os parques nacionais, o uso dos parques nacionais, tem rios que estão assoreados, né? Então é um país que tem seus problemas também, né? E nós vimos alguma pobreza na Costa Rica. Eu acho que não é a mesma pobreza que eu vi em El Salvador, não tenho certeza, que eu vi, por exemplo, em El Salvador e na Guatemala, mas vimos pobreza na Costa Rica, assim como vimos bastante pobreza na cidade do Panamá e em outros lugares do Panamá também. Mas na Costa Rica, tudo isso me fez repensar algumas ideias pré-concebidas que eu tinha. Achei bem interessante isso que você até falou das universidades, né? A gente sabia que os visitantes tinham ido e tinham visitado as universidades, mas eu não sabia que elas tinham sido tão receptivas. Realmente fornecer, por exemplo, um ônibus para É, atravessar o eu país. acho, eu acho, a bem na verdade, tentando puxar aqui pela memória, havia algum custo, a gente pagava alguma coisa, a própria Fabiana foi meio que tesoureira desse tipo de atividade, havia algum custo, se eu estiver enganado, Fabiana, me desculpe, mas eu acho que havia algum custo com relação ao ônibus, mas não era nada absurdo, e fora isso, era uma comodidade, a universidade te fornece um motorista, te fornece o veículo, do que a gente ter que sair e contratar de uma empresa de turismo, ter que procurar, era muito mais fácil. Aproveitar aí que você estava falando aí da Costa Rica, né, na última pergunta que tinha sido feita, a gente sabe que vocês visitaram alguns territórios indígenas, né, ali da Costa Rica, como o de Curri e China-Quiché também. E eu queria entender mesmo, né, o que você achou dessa diferença, né, de como as questões indígenas lá são tratadas e como você pode fazer essa comparação aqui com o Brasil, até porque a gente está num momento até bem problemático, né? Eu queria saber se existem algum tipo de semelhança, algo notável, né, ou algum tipo de lição que você pode ter aprendido dentro da Costa Rica que pode ser aplicado aqui também. Bom, muito interessante, muito difícil, né? Passaria horas e horas para tentar responder isso. Obviamente que cada pessoa tem um olhar, né? O meu olhar foi o seguinte: tanto no Panamá quanto na Costa Rica, você não tem uma presença indígena tão forte do ponto de vista de porcentagem da população, quanto, por exemplo, na Bolívia, no Equador, mesmo no Peru, no Paraguai. Não é tanta gente assim. É uma população que tem outros grupos étnicos, tem muita mestiçagem, etc. Mas, ao mesmo tempo, também não é a mesma situação que a gente vê no Brasil, onde os povos indígenas, né, foram quase que dizimados, e são um percentual bastante pequeno da população, no caso do Brasil, né? E boa parte deles está muito distante dos grandes centros, né? A gente, claro que tem os Guarani Kaiowá aqui em São Paulo mesmo, né? Tem populações indígenas próximas de grandes cidades, mas a maioria não está em regiões bastante afastadas dos grandes centros. E não é esse o caso, pelo menos que eu tenha percebido, tanto na Costa Rica quanto no Panamá. Você não precisa andar muito para chegar em territórios indígenas. E me parece que, embora, não sei, eu não fui ver a composição dos parlamentos, nem do Panamá, nem da Costa Rica. Embora o Brasil hoje tenha a chamada bancada do COCAR, que é uma bancada que tem diversas parlamentares indígenas, né? Não sei, 7, 8, não sei dizer quantas exatamente, né? Mas a própria Sônia Guajajara, atual ministra dos Povos Originários, ela foi eleita deputada federal por São Paulo. Tem a Joênia, tem a Célia, tem várias representantes, né, no parlamento brasileiro. Eu não sei como é que é isso no parlamento panamenho, no parlamento costarriquenho. Me parece que no parlamento panamenho tem sim
Isso a gente ouviu lá no território Gunayala, tem representantes de povos indígenas. O Panamá tem quatro grandes povos, eu não sei dizer, quatro grandes populações indígenas, diferentes entre si. E elas, apesar de suas diferenças, elas se relacionam e estabelecem estratégias comuns para aquilo que é comum a elas, para aquilo que é do interesse de todas, né, de todas as quatro. E na Costa Rica, me parece que é similar também. O que me chamou muita atenção mais no Panamá foi essa população Gunayala, porque é uma população que tem um território. Se você olhar o mapa do Panamá, fica no litoral do oceano, do litoral do Mar do Caribe, ou seja, do Oceano Atlântico, da fronteira com a Colômbia até mais ou menos a metade do Panamá, quase chegando na metade do país. Esse território todo, tanto uma faixa de praia, de litoral, quanto várias ilhas, é um território ocupado por alguns milhares de pessoas que são os indígenas Gunayala. E eles têm um status político, jurídico, de ser um território semi-autônomo. Eles têm uma certa autonomia em relação ao Estado panamenho. O Estado fornece políticas públicas, políticas sociais, mas eles têm uma certa autonomia econômica para fazer seus negócios e tal, e tem explorado relativamente bem o turismo, né? Então tem muito gringo lá, tem muito europeu, muito estadunidense, muito canadense, enfim, que vai para as ilhas, ou que provavelmente vai explorar a parte de litoral continental, né? Que os Gunayala têm. Então, me pareceu muito interessante. Nós fomos para lá em carros que eram picapes enormes, dirigidas pelos próprios Gunayala, né? Nos buscaram na cidade do Panamá, nos levaram até lá, depois nos levaram de volta. Eles têm vários barcos que fazem o trânsito entre as ilhas. É alguma coisa absolutamente impensável se a gente comparar com os próprios Guarani. Eu falei Guarani Caiová, né? O Guarani Caiová, corrigindo, estão lá no Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo, aí no Jaraguá, são os Guarani. Mas se a gente comparar com os Guarani Caiová, com os Yanomami, não tem nada a ver, né? São indígenas, assim, muitíssimo, os Gunayala, muitíssimo integrados, tanto a vida política quanto a vida econômica do país, né? São indígenas, num certo sentido, empreendedores, eu não sei, a palavra está meio banalizada, né? É uma palavra carregada de ideologia, mas são empreendedores, têm lá o seu próprio negócio e assim se financiam e assim conseguem, com os recursos que entram, recurso financeiro, manter a sua estrutura social, os seus valores, os seus, aspas, costumes, etc. Fantástico ouvir isso, é uma experiência que a gente não teve, mas que dá vontade de estar lá, sabendo do que o senhor falou. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, então eu vou dar uma encurtada no resto das perguntas, para ser uma ideia de cada pessoa que participou falar só um pouco um depoimento, que nem a gente conversou no começo. Então, para encerrar, a gente queria saber de você quais recomendações você tem para quem quer participar, como que deve se preparar, o que deve ler, e que você fale também, se puder, um pouquinho dessa integração que você comentou mais cedo com pessoas de diferentes formações, diferentes universidades, diferentes lugares, que foi a viagem, né? Legal, essa viagem especificamente, mas os outros grupos que foram anteriormente, eu sei que também foram assim. Era uma viagem que teve professores das universidades, teve alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, e teve alunos de graduação. E gente com formações diversas. Praticamente todo mundo é das ciências humanas, mas tem gente que é da sociologia, tem gente que é da antropologia, tem gente que é da economia, tem gente que é das artes, né? Nós tivemos, por exemplo, nesta viagem, duas pessoas que são da área da fotografia, né? Uma delas com formação nessa área e o outro um autodidata. E foram pessoas que tiveram um papel importantíssimo no registro das atividades, né? Dos lugares que nós passamos. O que eu recomendaria a vocês, primeiro, eu recomendaria que todo mundo que está assistindo isso demande a professora Fabiana, o professor Fábio, para irem nas próximas edições. É uma coisa imperdível. Claro que tem um custo financeiro pessoal, né? Infelizmente, a universidade não tem condições de sair de financiar e todo mundo, eventualmente, eu imagino que possa ter uma ajuda de custo, mas tudo isso é pequeno, né? Perto de um grupo enorme de pessoas que possa querer ir. Se fosse na USP, se fosse na Unicamp, na Unesp, eu tenho a impressão que seria a mesma coisa. Não dá, infelizmente, não dá para financiar todos. Mas sugiro que vocês pensem com carinho na possibilidade de ir. É um aprendizado incrível. O que ler antes de ir?
como é na América Latina, realidades latino-americanas, é importante ter alguma noção de América Latina para quem não tem. Eu imagino que vocês tenham, né? Mas eventualmente se alguém não tem, conhecer um pouco da história latino-americana, da nossa formação social, política, econômica, desde a descoberta, entre aspas, né, da Europa, a Europa descobrindo a América, não foi uma descoberta, obviamente, porque já havia vida humana aqui há 20 mil anos, né, já existiram inúmeras sociedades nesse lugar, mas, enfim, essa formação colonial é o que foi feito com os povos indígenas, e não é nada bonito que foi feito, né, com os povos indígenas nesses séculos, o que foi feito dos povos africanos trazidos para cá na condição de escravizados, é importante entender isso. O que foi feito com a natureza, com a terra, com o território, a formação de latifúndios, de monocultura, de destruição do meio ambiente, né? A formação política da América Latina, que infelizmente é uma formação de democracias frágeis, de autoritarismos, de populismos, o papel dependente da América Latina em relação aos países desenvolvidos, né, os países ricos, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, eventualmente agora no futuro a China, e não no futuro muito distante, no futuro já próximo, esse nosso papel periférico no mundo. É importante entender um pouco essas coisas, buscar ler um pouco, alguma coisa que seja desses assuntos todos, a nossa desigualdade social, a nossa violência, a quantidade de pobres, que é bastante grande na América Latina, e em relação ao país especificamente, nós vamos visitar, sei lá, Chile e Peru. Aí você pegar algum livro, ou algum podcast, algum material audiovisual, algum filme sobre o Chile, sobre o Peru, sobre a sua história. Não, nós vamos para Colômbia e Equador, ou nós vamos para América Central, conhecer um pouquinho dos países que serão visitados, né? Ter ali o mapa das cidades, dos lugares mais ou menos na cabeça, né? Onde que fica? Quando a gente vai daqui para o México, qual o primeiro país da América Central? Panamá ou a Costa Rica? Não, é o Panamá, depois a Costa Rica, depois a Nicarágua, e assim por diante. Então, um pouco esse mapa, essa geografia na cabeça é importante. E, sobretudo, de peito aberto, de ouvidos bem abertos, né? Para ouvir muita coisa, para absorver muita coisa. A gente vai com preconceitos, sem dúvida, com prejuízos, melhor dizendo. Preconceito é a palavra mais complicada. Com prejuízos, né? Com juízos prévios, com ideias prévias. E você tem que estar pronta, você tem que estar pronto para chegar lá e ver essas suas ideias prévias serem desmontadas, né? Caírem uma por uma, porque quando a gente vai lá e vê a realidade é bastante diferente do que a gente viu na mídia, mesmo viu nas aulas, ou mesmo viu nos livros, né? O contato com a realidade local, ouvindo das pessoas que vivem, que nasceram, cresceram e vivem lá, e que estão nas lutas de lá, é um contato absolutamente impressionante. Então, eu sugiro a vocês aí que pensem com carinho na possibilidade de irem na próxima edição do Realidades, deve ser no ano de 2024, no segundo semestre, existe a especulação de alguns países, né? E ainda não está certo para qual lugar será, mas para onde for, seja para a América Central de novo, seja para os Andes, seja para a Amazônia, seja para o Haiti, para a República Dominicana, seja para a Patagônia, para onde for, tenho a certeza que vai ser uma experiência extremamente rica. E rica não só academicamente, mas pessoalmente também. Ótimo, professor. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua história. A gente aprendeu muito, pelo menos eu aprendi bastante. Acho que a Roberta também, quem estiver assistindo, com certeza. É Eu não elucidador. estava A gente lá, vai ver. mas eu não estava lá, mas deu bastante vontade Ah, de participar no próximo ano. E é bom que também, mesmo não estando lá no passado, aí visitando os países, eu pude ter um pouquinho, pelo menos, da noção, e realmente parece que foi imperdível. Então, muito obrigada pelo seu tempo, professor. que isso. A E gente fiquem agradece atentos demais. aí que vai sair o livro sobre a América Central, vai juntar textos da viagem do ano passado e da viagem desse ano. E para o ano que vem tem especulações de Colômbia, Equador, de Haiti, República Dominicana. Isso o professor Fábio, a professora Fabiana vão conversar com as pessoas de lá, desses lugares, para viabilizar para qual lugar que será. Então pode ser até para um terceiro destino, mas fiquem de olho se vocês puderem ir, juntar, fazer uma economia tal, e estudar sobre os países e irem, eu recomendo muito, muito mesmo. Vale muito a pena. Perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo, viu, Que professor? isso, estou à disposição.